Bom dia, Cê. Como você tá? Eu tô bastante satisfeita, apesar de imperfeita. Tem um tempinho que a gente tá sem se falar, né? Eu decidi fazer hoje um vídeo falando sobre leitura, porque eu acho que com essa quantidade de confusão que tá rolando, é importante a gente entender o que a gente tá lendo. E para falar de leitura hoje, eu quero falar um pouco sobre o modo de ler esquizoanalítico. E aí eu trouxe um livrinho aqui pra gente. É o livro do Taio da Virtude. E eu queria ler um dos poemas do livro pra gente, depois de falar um pouco sobre a questão. Quando a gente vai ler alguma coisa, a gente foi ensinado que a gente tem que começar da esquerda para a direita, e que a gente não pode seguir outras regras que não as regras convencionais da linguagem padrão brasileira. Mas isso não é bem verdade, né? A gente pode ler do jeito que a gente quiser. A gente pode começar um livro pelo final. Para quem lê mangá, lê da direita para a esquerda. Para quem lê outras línguas, tem outras regras de leitura. Todas essas coisas são convenções. Convenções sobre como a gente quer comunicar o código que está escrito. Se em algum momento todas as pessoas do planeta esquecerem essas convenções, a gente não se comunica mais através de textos. Né? Então, a compreensão dessas convenções é necessária, mas também é necessária a habilidade de subverter essas convenções e fazer a leitura a partir de uma perspectiva menos engessada. Por quê? Porque na medida em que a gente engessa a nossa leitura, a gente acaba por perder a possibilidade de ler coisas que nos pareceriam desinteressantes, que nos parecem desinteressantes, mas que não necessariamente são desinteressantes pra gente. Porque a relação com o livro, com esse objeto, ela é o que produz o conhecimento. Isso aqui não é um objeto estático. Da mesma forma que o celular, pelo qual eu estou falando contigo, não é um objeto estático. Essa percepção da leitura da esquerda para a direita, de cima para baixo, uma letra depois da outra, ela limita a nossa possibilidade de compreensão do texto. E ela também é bastante exclusionária das pessoas neurodivergentes. O padrão de leitura de uma pessoa com TDAH, por exemplo, muitas vezes envolve reler o mesmo parágrafo várias vezes. Só que quando você passa pelo mesmo parágrafo várias vezes, primeiro que isso significa que você está com dificuldade de perceber alguma coisa. E se você não está conseguindo ler ele nesse momento, talvez não seja o momento de você ler. Talvez não seja esse o ponto do que você deveria estar fazendo nesse instante. Mas também de que existem outras possibilidades de leitura
outras possibilidades de convenção de leitura, outras possibilidades de exploração do texto e de encarar esse objeto como uma máquina, que é o que ele é. O texto é uma máquina que eu componho para comunicar algo e ele só tem existência enquanto algo que outra pessoa lê. A gente tem essa concepção de que isso aqui é um objeto sintético da realidade, um simples objeto e que a realidade é composta por isso, etc. Mas isso é pela nossa própria capacidade de ler. A nossa realidade é composta pela possibilidade de leitura. E a forma como a gente interage com um objeto, que para um gato, por exemplo, isso aqui não significa nada. Mas a forma como a gente se conecta com ele, a forma como a gente faz máquina com esse objeto, que a gente compõe fluxos de desejo com ele, isso muda a trajetória da nossa vida. E como que isso muda? Isso muda num sentido histórico pessoal. As minhas decisões mudam a partir do ponto em que eu leio um texto. A forma como eu encaro a realidade muda a partir do momento em que eu leio um texto. Pequenas coisas fazem diferença no meu destino, no ponto em que eu entro em contato com esse objeto que contém código. Ele é programado de uma certa forma. E ele é programado a partir da minha capacidade de pegar esses símbolos aqui, porque esses de cá eu não faço a menor ideia do que significam, mas de pegar esses símbolos que estão aqui e conjugar uma gramática de pensamento que produz uma gramática de imagem. E essas imagens, elas estão conectadas a um fluxo de desejo. Existe uma intenção por trás do que foi escrito e existe algo que se mobiliza em nós. Isso que se mobiliza em nós é mais relevante para a leitura do que a compreensão da lógica formal simplificada. Não estou dizendo que não é para ler com lógica, mas é que a lógica engloba muito mais sentido do que a própria definição. Quando eu sou capaz de ler para além da definição de uma palavra, quando eu não me preocupo especificamente com a definição de uma palavra, mas eu passo a compreender o sentido que ela tem, os sinônimos não são simplesmente sinônimos. Um sinônimo não é uma equivalência direta. As duas palavras existem porque elas indicam coisas diferentes. Então o uso dessas palavras no texto muda a direção do texto. Quando eu crio uma definição para essa palavra, eu simplifico essa lógica, eu simplifico esse argumento. E o que isso tem a ver com tudo? O que isso tem a ver com qualquer coisa, né? O momento que a gente está passando é um momento em que as pessoas estão travadas no estado de sobrevivência. E que as escolhas de palavras que são utilizadas mediaticamente, elas servem também para engatilhar esse estado de sobrevivência. Por quê? Porque quando a gente está no estado de sobrevivência, a gente percebe menos os fluxos do desejo e a gente, neurologicamente, se direciona para a solução da sobrevivência. Mesmo que essa sobrevivência não esteja em jogo, isso é uma forma de hackear sua mente. E aí, esse texto ele é muito interessante porque ele se propõe a ser lido de uma forma diferente de outros textos. Isso é bastante típico de textos sagrados, né? Por exemplo, muitas pessoas leem a Bíblia antes de dormir, enquanto rezam. Qual o sentido de fazer isso? Por que se faz isso dessa forma?
para permitir o processamento enquanto se dorme daquilo que foi lido, né? E o Tao Te Ching, esse texto, ele tem uma proposta que vai num sentido similar. Ele se propõe que seja lido um poema no máximo por dia. A forma como eu estou lendo esse texto é que eu leio no máximo um poema por dia, mas eu não estou preocupado de ler poemas todos os dias. Então a leitura está sendo relativamente lenta, mas muito produtiva, muito prolífica. Porque eu coloco esse livro, tanto é que ele está todo meio amassado, tá vendo? E esse preciosismo com o livro, enquanto um objeto sagrado que não pode ser destruído de forma alguma, não pode ser rabiscado, né, não pode ser comentado, ele parte de um ponto de uma cátedra que não sustenta a produção de conhecimento. Então, qual é a forma como eu me relaciono com os livros que eu estou lendo? Como esse é um texto pequeno, a tendência do que eu tenho feito é ler ele no ônibus. São pequenos fragmentos de texto que eu escolho ler em momentos em que eu estou afim e que eu poderia estar fazendo outra coisa, mas em que eu acho que isso aqui seria o mais produtivo a ser feito. Então eu tendo a ler no ônibus. Por quê? Porque eu tenho ido de ônibus para terapia. Porque eu tenho ido de ônibus para Praça do Grau, para bater espadinha e jogar LARP. E esse texto, ele tende a me alinhar com a minha harmonia. Ele é projetado para isso. Então, os momentos em que eu preciso de harmonia são os momentos nos quais eu leio esse texto. Os momentos em que eu preciso refletir e trazer, sabe, questões de forma educada e organizada, são os momentos nos quais eu decido ler esse texto. Existem outros livros que eu estou lendo e eu também tomei decisões sobre o modo de leitura desses textos diferente do que eles normalmente se propõem. Eu não estou lendo as coisas da esquerda para a direita. E por quê? Porque eu quero encontrar o sentido desses textos em momentos diferentes. Por exemplo, o livro da Francesca, que é a minha professora de voz, e que funda a metodologia com a qual eu trabalho, eu tenho lido como uma espécie de divinação. Eu abro o texto em qualquer lugar quando eu estou a fim de ler ele. E leio aquela parte, aquele argumento que está estabelecido ali. E eu faço isso dessa forma porque eu quero ter contato com esse texto com uma certa surpresa, com uma abertura para o encantamento da vida. Esse fazer da esquerda para a direita, ele limita as possibilidades de compreensão daquilo que a gente está fazendo. E a forma como a gente se relaciona com os algoritmos de redes sociais está muito ligada com isso também. Se a gente não faz isso de uma forma intencional, vão nos servir aquilo que não nos faz bem. Porque isso é nutrição. Então eu vou ler esse pedaço, o poema 44 do Tao Te Ching para vocês. Sempre que a gente faz uma leitura, o objeto que eu estou lendo não é o meu interlocutor. Então, a minha disponibilidade corporal para vocês importa na receptividade de vocês sobre aquilo que eu estou lendo. A gente já falou disso em outro vídeo. Fama ou vida? Qual importa? Vida ou bens?
Qual vale mais? Ganho ou perda? Qual é pior? Quem muito se afeiçoa, muito se desgasta. Quem muito guarda, muito perde. Quem conhece a suficiência não padece humilhações. Quem sabe parar a tempo fica isento de perigo e vive por muito tempo. É isso. Esse é o vídeo de hoje. Se te interessa mais saber, você sabe o processo dessa rede social na qual você está assistindo esse vídeo, faça isso intencionalmente. E se você quer fazer aula comigo, vai estar em algum lugar o link para marcar um horário. Você pode me mandar mensagem e fica à vontade. Até depois.